Bom, é, eu... Então, falei tchau e briguei de novo. Briguei não, mas assim, interrompi a relação. Só que eu nunca perdi o contato com o filho do Mark, o Simon, e a gente sempre se fala a cada mês. Eu sei que eu sou uma pessoa com quem ele gosta de ir falando das ideias dele. E aí, quando foi em abril do ano passado, abril desse ano, eu recebi uma mensagem super forte, espiritual mesmo, falando, vai lá, faz as pazes, resolve essa história que um precisa do outro. E assim, eu tenho uma posição, assim, uma posição de liderança meio importante para tomar, e eu preciso, essa colaboração é importante para eu poder fazer as coisas que eu quero fazer. Bom, voltei, conversei com o Mark, abracei ele, a gente se desculpou, nananã. Ela falou, bom, então faz uma proposta, o que você quer fazer, tal, que conversei com o Simon um pouco. Eu não conseguia escrever essa maldita dessa proposta. Eu abria o papel, o documento, eu não conseguia escrever. Eu fiquei de abril até setembro tentando escrever isso. Em setembro saiu uma coisa linda do papel, mas que vai muito além da lancha, é tipo um framework para olhar organizações a partir de uma ótica de ecossistemas. Super bonito, trabalhando com 5 temas que tem a ver com fluxo, ritmo, ciclos, enfim. Apresentei isso, aí conversei com ele de novo. Aí agora, de novo, ele falou, por que você não faz um relatório sobre colaboração? Aí eu tô aqui fazendo de novo uma proposta. Aí eu quero fazer um podcast com eles. Escrevi outra proposta. Mas tem algo em mim muito forte, assim, que eu não sei, eu não consigo... não sei, eu não consigo, tem uma barreira que eu não consigo ultrapassar, e aí eu começo a ficar... mas eu não preciso deles. Mas eu tô trabalhando pra caramba no Brasil. Mas eu... por que eu vou fazer isso? Parece que eu tô parece que eu tô me humilhando, me submetendo. Eu não sei, tem uma coisa emocional que não tá direito. Eu não tô conseguindo ultrapassar esse limiar. E aí hoje eu estava pensando, eu vou parar de escrever propostas, porque senão eu escrevo propostas e parece que nem eu estou confortável em ancorar aquelas propostas, nem eles estão confortáveis. Sei lá, se não é melhor esperar eles chegarem com uma coisa pronta, mas às vezes que eles chegaram com uma coisa pronta eu também não queria. Eu não sei, eu tô... Nossa... E eu tô passando dias... pensando nisso, colocando meus pensamentos, escrevendo essas propostas e, ao mesmo tempo, deixando de fazer outras coisas que são importantes para mim. Enfim, é isso. Não sei se ainda tem mais tempo. A gente tem 5 minutos, então, se alguém quiser fazer pergunta para complementar... eu só queria falar alguma coisa. E, ao mesmo tempo, eu olho para a organização e eu fico pensando, eu tenho uma necessidade muito grande de contribuição. E a Lush sempre foi o lugar onde eu tive mais impacto. Porque era eu estar numa posição de tomada de decisão com dinheiro, podendo apoiar um monte de grupo e fazer um monte de coisa legal, testar um monte de coisa. Era tipo um playground, assim. Eu sinto falta disso. Eu sinto que com a Lush eu tenho um impacto muito maior no mundo, porque eu tenho essa alavancagem, eu tenho leverage. Mas, ao mesmo tempo, várias coisas me incomodam, enfim. Eu não sei. Alguém tem pergunta, Roseli? Eu tenho uma pergunta. Se essa relação que você tem com a empresa, né? Que você acha que alguma coisa, né? Tipo, você tem uma certa resistência, né? Uma coisa assim, né? Uma resistência interna. Se tem a ver com alguma
coisa que rolou entre você pessoalmente, né, e a empresa, né, ou alguém da empresa, alguma situação que de repente não ficou bem trabalhada, ou se tem alguma outra, uma coisa mais a ver com a, vamos dizer assim, a conexão que você faz da empresa com o seu marido, que, né, que não está mais lá. Uhum. Então, acho que também, né, ficou um ponto aí assim, né, para esclarecer, né, se a coisa realmente passa além dessa, né, do seu marido, que também trabalhava lá e tal, que é uma coisa só entre você e a empresa, não? Tem uma coisa assim, eu comecei a namorar o Paulo antes da Lush, fui eu que trouxe ele pra dentro. Então, com certeza, tem uma coisa de culpa, de perdão, que tá relacionada a isso. Mas não sei, tem uma coisa de amor e ódio, meio estranha, assim, de que tem uma coisa do meu brio, do meu orgulho, que assim, eu não quero pedir nada pra eles. Eu não quero nada deles, eu não quero pedir nada pra eles. E ao mesmo tempo eu quero, sabe? Eu quero poder usar da máquina que é ter uma empresa grande, rápida, que consegue colocar ideias para funcionar muito rápida, com alto nível de integridade, ética. Então, mas eu acho que tem menos a ver com o Paulo e mais a ver comigo, quando eu olho para isso. Só mais uma coisinha, eu tô vendo aqui que o botãozinho de gravar ainda não está vermelho. Não, tá sim, tá Tá sim. aqui no meu, Tá não está gravando. vermelho Tá ainda, gravando. está gravando. Uhum, Ok, tá gravando. só um esclarecimento. Tem mais alguma pergunta, gente? Tem 1 minuto e meio só, então Tá. se não tiver Tudo bem. mais, acho que a gente pode passar para a próxima etapa, né? Que são Uhum. os 3 minutos. Deixa eu marcar aqui, peraí. Então vamos passar para a próxima, tá bom? Tá. Qual é a próxima? Os 3 minutos, né? Para a gente pensar o que vem. Tá. Acho que só para falar que ele falou qual é o tipo de ajuda, né? Acho que eu preciso de ajuda para conseguir enxergar essa situação de fora. Acho que eu estou muito envolvida. Não consigo ter um olhar racional. Acho que é isso. Tá. Então, esses 3 minutos.
Ok, gente, já deu. Então, agora a gente tem 10 minutos para cada um falar as imagens que vieram. Quem quer começar? Eu preciso terminar meu desenho aqui. Veio imagem de novo, tô tentando aqui colocar no papel, só preciso terminar aqui. Ok, eu vou então tentar, não sei se vai dar para vocês entenderem, talvez, não dá para ver, não? Não. Aproxima mais que dá. Tem que aproxima. Não mexe. Talvez eu tenha que botar uma caneta mais forte, porque essa caneta, assim, não é um desenho, assim, é tipo um esquema, mas eu explico, assim, o que eu quero dizer com esse esquema. Vamos ver se agora dá. Agora fica parado. Bom, o que vem na minha cabeça é assim, o dilema, né, da Ruth. Ela se vê, porque ela falou assim, eu não quero pedir nada, né? Então, assim, eu acho assim, a Ruth se vê pequenininha e a Lash está grandona, assim, lá em cima, e ela está assim, como se estivesse com as mãos assim para o alto, tipo, pedindo uma chance para a Lash. Mas, assim, na verdade, como eu vejo a história, por tudo que já rolou, na verdade é a Lash que é pequenininha, entendeu? E a Ruth é a grande na história, porque a Lash é que quer uma coisa, né? Você não quer, você não pediu, eles procuraram você. E eles ofereceram, né, o trabalho para você, né? E eu acho que eles não fizeram isso por causa do Paulo, eles fizeram isso porque você tem a contribuição para dar. E aqui embaixo, né, eu acho que, na verdade, a pergunta para mim é se esse dilema, né, essa resistência que tem, não tem a ver com as suas raízes aí no Brasil, né? Que, na verdade, você não quer sair, né, do Brasil. Né? Você se sente aí, tipo, ancorada e tal. E se você decidir, né, embarcar nessa história da Lash, isso vai representar para você, tipo, uma quebra, né, um corte nessas suas raízes com o Brasil. Então, para mim, o dilema está mais por aí, entendeu? Não é nem uma questão assim de relação Ruth-Lash, é mais a relação Ruth-Brasil. Né? E o que essa decisão pela Lash vai acarretar para essa relação Ruth-Brasil? Eu acho que não passa pelo Paulo, não passa pela relação com a empresa, é mais, né, quais são os laços que você vai ter que cortar no Brasil, né, com o Brasil, se você mergulhar nessa nova história. Bom. Não desenhei, mas para mim é assim uma imagem que você está com um elástico
bem forte que está prendendo você e você está tentando ir, a coisa fica todo tempo puxando e quanto mais você puxa para lá, mais forte depois puxa você de novo para lá, assim. Tem uma coisa muito forte, mas que precisa ser resolvido, não? Porque se você fica todo tempo puxando para lá, você nem vai nem para um lado, nem vai para o outro. Para mim veio uma imagem complexa, assim, de uma árvore que eu não consegui identificar a semente de onde veio. Porque eu não sei se a semente é a Ruth ou a Lush. Foi, né, assim, confuso, ficou confuso. Mas veio uma imagem de uma árvore, de uma coisa que cresceu junto. Mas as raízes estão muito fortes. E assim como toda árvore, ela faz sombras. E acho que a gente podia falar das sombras depois. Eu não sei se vocês já leram Alan Kaplan, mas é uma coisa que ele fala muito das sombras. E me veio muito a questão das sombras. Mas veio a imagem de uma árvore frutífera, assim. Muitos frutos dessa relação, que eu não sei de onde é a semente. Muitos frutos, assim. A questão do Paulo é um fruto, né? Ficou assim para mim como um fruto, não uma coisa. Para mim ficou muito claro que essa sua relação não tem muito a ver, né? Assim, a questão com a Lush é a Lush, assim. Mas veio assim uma grande árvore, assim, com sombras, frutos, raízes fortes. Mas a semente para mim não ficou assim. Quem é quem, sabe assim? Parece uma coisa de um crescimento junto e as sombras estão juntas, então acho que a gente podia discutir sobre essas sombras. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se vai dar para visualizar. Vocês conseguem enxergar? Dá para enxergar, Ruth? Meu desenho ele tem etapas, assim, porque eu fui visualizando as coisas enquanto a Ruth estava contando a história. Aqui no primeiro momento, no início da história da relação com a empresa, né, vindo aqui um cara com uma tesourinha querendo cortar as asas da Ruth. Assim, isso são asas, tá, gente? São asas, tá? Mas aí, enfim, passando por um processo, não cortou as asas da Ruth, mas também teve um momento daí, aqui assim, das asas não estarem tão ativas, das asas não estarem mais com uma energia suficiente para voar o quanto a Ruth gostaria, assim, que acho que foi o momento daí da perda, tá, Ruth? Mas, passado esse momento, volta uma reconexão com esse cara aqui, uma reconexão que não tem uma tesoura, mas tem um coração no meio, tá? Ela tem um coração no meio, e, enfim, tem uma coisa de amor aí no meio dessa conexão que retoma agora. A Ruth com as asas de novo, de pé, né? Pronta para voar, enfim. Mas dúvidas aqui, né? Quais são as dúvidas daí que eu visualizei, tá na história? A Ruth com uma coisa muito de poder, de libertação, totalmente free, livre, para bater as asas. E as asas enormes, grandes, assim, voando plenamente. E uma outra Ruth aqui com as asas um pouco menores, mas ao invés de ter algo impulsionando para libertação e free total, algo cuidando. Algo estruturante, algo estruturando, as asas sim, para cima, construindo, mas e com alguma coisa cuidando junto. Então, vou lá, voo e pego o suporte. Voo e tenho suporte. Enfim, veio isso na mente. Não sei se quer dizer alguma coisa para ti, Ruth. E se contribui, mas foi isso que veio, assim. E eu fui bastante impactada pela tua história, tá? Tenho uma energia de emoção, assim, bem profunda, sabe? Eu queria te dizer isso também, tá? Tá batendo aqui forte, tá?
Nossa, gente, eu tô chorando muito. Obrigada. Nossa, Ai, canceriana, foda. Canceriana. Todo mundo já falou, né? Já. Já, a gente pode partir para o diálogo já, né? Você acha? Tudo bem? Acho que eu só refleti no que vocês... Você começar. De vocês. Eu acho que eu me conectei com tudo que vocês falaram. Quando eu fechei os olhos, me veio uma metáfora de uma corrente. E aí parece que E acho que apareceu isso em algumas das metáforas de vocês. No elástico, principalmente, da Ângela. Parece que eu tô me relacionando com a Lush, eu tô presa, eu não tô me relacionando de igual. Isso também veio no negócio da Roseli. Parece que eu tô me enxergando menor mesmo, eu tô me enxergando presa. Parece que eu não tô me relacionando com eles a partir do meu melhor ou a partir de uma visualização liberta. Achei interessante isso. Achei interessante o lance do dilema com o Brasil, que mesmo agora, mesmo que as propostas que eu estou fazendo para eles não sejam de trabalhar período integral e mudar para a Inglaterra, por exemplo, só de eu trabalhar com eles agora, novembro, dezembro e janeiro, eu estou deixando coisas super importantes aqui no Brasil, que tem super a ver com ancorar a minha parte profissional aqui no Brasil. Então tem a ver com essa escolha mesmo de, ok, então eu invisto na minha rede, eu fortaleço o vínculo aqui no Brasil, ou eu fico com essa coisa borboleta e fortaleço o meu vínculo com a Europa, ou vou para lá. Então achei bem interessante que isso saiu também, porque eu acho que isso tem a ver. E a questão da árvore, assim, acho que... Nossa, eu até chorei quando falou árvore, que eu tenho... Enfim. Eu acho que é isso mesmo. E esse crescimento junto é super importante. Mas é isso. Quanto mais cresceu, mais sombra fez. E também, eu também reconheço essa coisa com marca, assim, é de amor mesmo, mas é meio esquisita, sei lá. É uma relação muito esquisita. Às vezes parece uma relação meio kármica. E o que eu mais gostei foi essa questão do cuidado. Eu não entendi isso ainda na minha vida, mas é uma coisa que eu preciso me cuidar muito, muito. Eu sou uma pessoa super, super sensível, indo para o mundo e trabalhando num lugar hostil. O mundo é hostil para mim. Porque eu enxergo a realidade de outra maneira. Assim, eu tenho uma visão super interconectada. Então, o mundo é hostil. O paradigma que a gente vive é totalmente diferente do paradigma que eu acredito que eu tenho na minha cabeça. Então, assim, como cuidar também para poder ter essas asas? Talvez não voar tão alto, né? Mas voar a partir de uma perspectiva de cuidado. Não sei fazer isso ainda. Eu pego minhas asas e eu saio voando. Às vezes eu bato num prédio ou numa árvore, caio de novo e daí um pouco eu tô voando de novo. É isso. Eu queria agora também, né, como foi a proposta da Karina, que eu acho interessante a gente agora também falar dessas sombras, né, que como você também mesma falou, que essa árvore cresceu, né, você e a Lush cresceram juntas, né? E uma árvore que a gente, né, não sabe exatamente qual a semente, também é meio que nem a história do ovo e da galinha, que apareceu primeiro. E onde estão essas sombras? Onde você vê essas sombras? Deixa eu só contextualizar um pouquinho da questão das sombras, que tem um autor que eu gosto muito, que é o Alan Kaplan, que ele tem um livro chamado Artistas do Invisível, e ele dá esse curso no Brasil, em vários lugares, e quando eu leio ele, parece que eu tô lendo Otto Scharmer, eu morro de vontade de mandar um e-mail pro Scharmer perguntando se ele se baseou no Kaplan para teoria US, porque é muito parecido. Eu acho que o Kaplan veio antes, assim, ele é mais velho que o Scharmer.
E as sombras, ele fala que é o seguinte, que quando a gente tem uma coisa de mais ou uma coisa de menos, a gente tem sombra. E quanto mais luz numa coisa, mais sombra. Então, o que eu vejo nessa coisa da Ruth, assim, foi muita luz, assim, né? Foi uma coisa de muita coisa legal, que é isso que ela traz de grana com poder para fazer, assim, com liberdade de fazer e conseguindo impactar, fazer uma coisa que ela gosta. Então, é muita luz, assim. E isso traz sombra, né? Assim. E ele fala que as sombras é aquilo que a gente não consegue enxergar, na verdade, mas que ela não é uma coisa destrutiva, assim, ela não é uma coisa ruim, ela é uma amiga crítica da nossa consciência. Então, eu acho que é isso que eu acho que a Ruth ela consegue enxergar a luz, e essa crise dela é que ela tá conseguindo enxergar essa sombra, ela tá tendo essa crítica da consciência dela do que é que está acontecendo, sabe, assim? Então, a sombra, assim, dessa relação tá forte, assim, sabe? E acho que é saber enxergar o que é essa crítica, assim, o que é que eu acho que é amor puro. Assim. Tem umas coisas super, super fortes, gente, assim, é bem forte mesmo. Quando eu assim, só para responder o que eu acho, eu realmente acho que é umas relações fortes, assim, de amor mesmo. Eu tenho uma coisa de identidade, que eu sinto que eu sempre vi a minha identidade muito misturada com a identidade da Lush, assim, quase como se eu não pudesse separar. E foi importante eu desenvolver minha própria identidade. E agora acho que eu tenho medo de juntar isso de novo, sabe? Eu morro de medo de juntar essas identidades e não conseguir mais separar de novo. Eu acho que isso é uma coisa. Eu acho que tem essa coisa assim minha de orgulho mesmo, que eu não sei lidar com isso muito bem. Que agora parece que eu só sou uma prestadora de serviço. E aí esse lugar de prestadora de serviço, de ter que ficar fazendo essas propostas, me incomoda muito. É bem forte, assim, eu quero fazer as coisas, eu quero propor as coisas, eu quero interagir como se eu fosse essa diretora, mas ao mesmo tempo eu me recuso a ser essa diretora. E aí eu não tenho a mesma entrada, ou o mesmo poder a mesma abertura, se eu só sou uma consultora. E é difícil eu virar uma diretora, sendo que eu não quero morar lá, não quero trabalhar período integral, eu não quero que a minha identidade seja una com a da empresa, eu sou super crítica. É foda. E ao mesmo tempo eu me acho burra, se eu não estou perdendo uma oportunidade. Mas enfim. Mas então, e que em sombra vocês enxergam? Como é que o pessoal brinca agora no Brasil? Tem uma coisa que fala assim: invejosos dirão que eu estou não sei na onde, mas eu estou não sei. Não é assim? O pessoal brinca, invejosos dirão que é uma oportunidade que todo mundo queria e você exatamente. Sabe, sim. Eu acho que eles sentem isso também. Eu acho que eles sentem que eu desprezo um pouco. Eles me dão oportunidade e eu fico ali no alto do meu pedestal. Desprezando. Mas não é isso, gente. Eu só não quero morar na Inglaterra. Se o sentimento e sua intuição diz que isso não está certo para você, você vai ter que tomar alguma decisão. Porque aí você vai viver na Inglaterra literalmente muita sombra, né? Pouco sol, né? Então, eu acho também, assim, eu vejo aí, para mim, a sombra também tem a ver com isso, de você, por exemplo, a decisão de tipo, aceitar essa proposta da Lush da forma como eles querem,
né? Então, tipo, você vai, né, para você ser diretora e tal, isso para você tudo bem, é uma proposta, lógico, assim, muito tentadora, não? Mas as sombras, no caso, para mim, eu vejo assim que também isso acarreta uma série de perdas, né? Perdas, né? Como eu vi assim, antes dos seus laços com o Brasil, e porque eu acho que, de repente, no Brasil você vê a possibilidade de ser mais criativa, ser mais autêntica. Eu né? posso ser eu, Ser eu mais posso ser eu, autêntica. louca. Não? E é mesmo assim um lugar onde você pode experimentar mais e tal, ou talvez na Lush você também possa, mas eu acho que você se sente mais à vontade fazendo isso no Brasil. Talvez até, não sei, por uma questão de, sei lá, de que você... isso foi uma coisa que veio agora na minha cabeça, de você, de repente, ver isso como uma missão sua. Não? É uma missão que é você empregar a sua criatividade no Brasil. Para projetos no Brasil. Não? E não, vamos dizer assim, né, em outro lugar. E essa sombra é você indo para lá, esse lado do Brasil, de repente, vai ficar todo na sombra, né? O Brasil e você, como, né? Toda essa coisa da liberdade, a criatividade e tal, você, essa autenticidade e tal, vai ficar na sombra. Ruth, eu posso falar, Roseli? Desculpa. Ruth, eu fiquei pensando aqui, né? Porque luz e sombra tem em todos os lados, assim, né? O lado liberdade, ficar no Brasil, e esse lado azão tem luz e sombra, né? E o lado Inglaterra, empresa, também tem luz e sombra. E eu fiquei pensando aqui, sabe? Nessa relação aí dessa empresa, assim, talvez tenha alguma coisa relacionada à sombra que tenha a ver com cuidado. E será que existe alguma forma de viabilizar essa relação com essa empresa? Que isso seja esse cuidado, assim, cuidar um pouquinho dessa parte do cuidado, que não seja controle. Que o cuidado não se transforme em controle, mas que viabilize que tu voe, que também seja esse suporte que talvez às vezes seja necessário, essa pausa que talvez às vezes seja necessário. Sabe? É interessante isso. Eu queria tanto encontrar uma forma ganha-ganha, sabe? De tipo, eu não ter que largar minhas raízes aqui, eu não ter que abandonar esse espaço, mas ao mesmo tempo sentir que eu senti segura em tomar esse outro espaço, Carol. Talvez tenha que ter essa estratégia de cuidado mesmo. Fiquei com essa inquietação, assim, sabe? Que o cuidado não se transforme em controle. O cuidado não se transforme em poda de asa. Mas talvez numa asa com um movimento diferente. Sei lá. Ruth, essas propostas que você está fazendo seria para você continuar no Brasil e fazer uma consultoria para eles. Então, de vez em quando você estaria lá, você faria os projetos. Toda consultoria envolve uma relação não muito profunda mesmo, né? Assim, a gente brinca que os consultores não vivem o dia a dia da empresa, assim, né? E a relação é uma relação bonita, porque é uma pessoa que vem com uma visão, que traz um trabalho. O que eu percebo, assim, é que não dá para ser as duas coisas, sabe? Não tem. Se você quer ser uma consultora, a sua relação com a empresa vai ser mesmo outra, né? Se você quer uma relação mais profunda com essa empresa, não é a relação de consultora, né? Se você quer a relação do dia a dia, se você quer a relação do realmente fazer aquilo para sempre, são relações muito diferentes, assim, que não dá para ter.
as duas coisas. E essa relação, você falou uma coisa que era uma relação meio de, sei lá, paternal, né, com ele, porque na verdade ele te deu carta branca, assim, né? Eu já trabalhei num lugar onde eu tive uma gerente uma vez que me chamou e eu tava vendo um monte de coisa, e aí eu falei, precisa fazer isso, 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 isso. Eu sentei na mesa dela e vomitei tudo que eu queria, sem ela me pedir, sem marcar hora, sem nada. E eu falei, vou ser mandada embora, né? Pensei. E aí, eu falei, mas não tem problema. Aí ela virou pra mim e falou assim, você quer resolver tudo isso? Eu quero. Eu te dou carta branca, a partir de hoje você pode fazer o que você quiser. E foi mesmo, e deixou eu fazer. E eu fiz muita coisa. O dia que eu saí de lá, é como eu senti como se eu estivesse dando uma facada no peito das pessoas. Assim. Isso. Porque, não é? Porque assim, você fala assim, como? A pessoa deixou eu fazer tudo e agora tem uma outra oportunidade aqui, mas eu precisava ir para aquela outra oportunidade, assim, né? Mas a gente, acho que quando a gente é muito honesto, assim, a gente sente essa... Porque é assim, quando uma pessoa pega você e fala assim, faz o que você quiser, te dou essa carta branca, independente da verba ou não verba, enfim, mas deixar você fazer o seu trabalho e você se sentir pleno e realizado naquilo, é um laço difícil de ser cortado. E talvez eu acho que o primeiro problema tenha sido aí, assim, sabe? Uhum. Eu acho que a coisa foi aí, assim, disso, assim. De você sentir que você os traiu e eles também perdi minha filha, sabe? Assim, uma coisa... Pra mim ficou uma coisa ali, assim, nesse lugar, sabe? Assim, não, foi super forte, porque era assim uma coisa de sucessão, sabe? De projetar os sonhos, uns sonhos assim de fazer uma empresa. Não, assim, a empresa o que aconteceu com o Mark ele tinha vários sonhos de ativista ambiental e daí ele se viu mega empresário. Então ele encontrou alguém que podia manter a chama acesa desses sonhos maiores dele e confiar de que eu garantiria que a empresa seguiria esse sonho, sabe? Daí ele podia cuidar só da parte assim do business. Então, isso é super forte. E me veio o ahá. Eu já tinha pensado nisso antes, mas agora me veio com muita clareza que, assim, não tem como eu ter uma relação superficial com eles. Não tem como eu ter uma relação de consultora. A empresa era a minha vida, assim. Quando eu vou nos eventos, eu vejo tanta coisa que fui eu que plantei aquela semente, eu vejo pessoas que trabalhavam junto comigo, tem essa relação super forte, profunda mesmo, de família. Como você, de repente, virar consultora da sua família e ter uma relação de fora? Talvez isso não seja possível, talvez não seja possível ser consultora. Eu acho que é por isso que é tão difícil. Ô, Ruth, você falou uma coisa muito forte agora, assim. Eu acho que é meio que uma relação de um complementa o outro, assim, né? É uma coisa, né? Porque parece que ele vê em você a possibilidade de fazer uma coisa que ele não conseguiu, mas que era o sonho dele. Exato. E você vê nele a possibilidade de realizar o seu sonho, de atuar de uma forma né, que você pode fazer, com verba para fazer, é uma relação que se complementa mesmo, assim, é muito... É forte, a relação de vocês é forte. Agora, o que vai fazer, assim, com isso... Eu fiquei pensando aqui. Tem uma virada de chave aí no papel, né, Ruth? Isso. É no papel. Porque aí, assim, ó, gente, na minha visão, eu acho que independente do papel, não tem como não ser profunda a relação. Isso. Tá? Eu acho que a relação vai ser profunda, independente do papel. Seja tu voltando pro cargo de diretora ou no papel de consultora. Só que o papel vai mudar totalmente.
o papel. Então, assim, a Ruth tem que se transformar. Não tem que se transformar. Tinha descrição, tem o papel anterior e o papel atual, assim. E essa mudança, assim, e tu olhar para isso e ver, assim, se tu consegue ir para esse outro, porque é a forma de viabilizar essa relação daí, né? Mas aí é uma coisa muito, muito individual, porque tu tá falando aqui que é muito difícil tu manter essa relação, esse papel de consultora sem estar naquela atuação tão interna, né? Assim, tão presente fisicamente, enfim, de outras formas, na tomada de decisões e tudo mais. Que não é assim. O outro papel não é isso, né? Exato. O outro papel não é. Mas os papéis sempre estão a serviço de algo. Com um papel ou com um outro. Esse algo tem que ter muitos papéis trabalhando junto, em conjunto, para aquela coisa lá, esse algo acontecer. Então, assim, eu acho que é uma coisa de ver esse algo, ele é mais forte do que a transição de papel. Ou a transição de papel é tão porreta assim que não banca isso, não vale a pena, enfim, né? Todas as considerações possíveis. Eu tinha pensado uma coisa antes, assim, veio na minha cabeça essa coisa, bom, a ideia, né, que eu tive foi, tipo, de você meio que, como é que eu vou dizer assim, fazer as pazes com o papel de consultora, não? E se, assim, né, fazer tipo uma análise assim bem realmente assim dentro mesmo de você, né, do o que seria para você ver esse papel de consultora de uma forma mais relaxed, não? De uma forma mais assim, bom, hoje analisando os seus, como é que eu vou dizer assim, os seus objetivos hoje, as suas prioridades hoje, né? Que seria, bom, tem a história no Brasil que você não gostaria de abandonar, não? No caso, sendo diretora, você teria que abandonar isso, né? E tem esse outro extremo que é, bom, uma relação de consultora é uma relação que não tem a profundidade, assim, que tudo que já rolou entre você e a Lush e o cara, o filho do dono, que deposita toda essa confiança também, né, em você e no teu trabalho, que não dá para ser uma relação de consultora no esquema tradicional de consultora, né? E aí tem, assim, a coisa de você ver que tem esses dois extremos e se dá para encontrar um lugar no meio disso, não? Um lugar assim no meio que bom, eu não quero ser diretora, não? E de repente buscar uma forma de você tipo dar o seu presente também, né? Para Lush, para essa empresa, não? Mas de uma forma que para você também seja como é que fala? Eu não sei como é que fala. Tem umas palavras em português que na hora não me vem. Vertretbar. Como é que a gente fala assim? Que você possa conviver bem com isso, vou dizer assim, não? Conviver bem com isso, né? Então, eu não sei. Isso é uma coisa que da parte da teoria sistêmica, né? Que a gente trabalha essa coisa dos extremos e da tensão que tem entre os extremos e que você acaba achando um lugar no meio que é um lugar meio como essa situação win-win, não? Que não é, lógico que você não acha isso de cara, não? Isso tudo também é um processo, mas assim uma relação tipo que você, bom, uma consultora, um papel tradicional, né? Você já viu que não dá. A diretora também não dá. Mas
Quem sabe não tem uma coisa aí no meio, não? Que dá para você acomodar, que dá para você continuar, né, a sua história no Brasil e mesmo assim você fazer um trabalho também que te dê prazer e que você perceba que tem, né, o impacto que você gostaria de ter na Lush. Uma situação meio aí, meio termo, né? Sem você precisar cortar os laços com uma ou com outra. Talvez repensar esse papel aí da consultora né, e remodelar, vamos dizer assim, o papel da consultora. Não dá para desaprofundar uma relação, sabe? Não tem como falar, olha, agora essa relação não é mais profunda, agora não. Então, foi bem legal, porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente está indo muito para a forma, eu e o Simon. Tipo, o que a gente vai fazer? É um relatório que eu vou fazer, eu vou ajudar com isso. A gente está muito, muito na forma. Acho que a gente precisa explorar um pouco mais a natureza da relação mesmo. Qual é esse papel? Eu acho que é por aí mesmo. Explorar essa natureza, né? Como que é esse lugar do meio? E procurar, né? Porque a gente está muito preso também a essas definições dos papéis, né? A definição do papel de diretora, a definição do papel de consultora, que na verdade por exemplo, o que a Karina falou, né? Mas de repente você pode encontrar uma outra solução no meio disso aí, entendeu? E ser uma consultora diferente, entendeu? Ser uma consultora que tem um laço mais profundo. E aí, as propostas que você vai escrever, elas vão ter um outro conteúdo, vão ter um outro enfoque. Acho que é por aí. A gente está agora já começando os 8 minutos de fechamento, assim. Tá. Que a gente deveria dizer como que ela vê agora a situação e como que ela vê, como é que ela avança, né, assim, com isso. Eu acho que eu comecei a fazer isso um pouco já. Eu acho que eu acho, o que eu fiquei pensando de avançar é talvez escrever mesmo. O Simon é o filho, é com quem eu mais tenho relação hoje em dia. Escrever um e-mail para ele mesmo, uma carta, assim, parar de ficar mandando essas propostas. E talvez escrever tudo isso de uma maneira bem transparente e falando que realmente porque ele também tem esse medo, a gente conversa isso nas nossas conversas. Ele também tem medo que eu vou fazer uma consultoria, só que aí eu chego bancando a diretora, entende? E aí, é muito difícil para eles isso também. Então, talvez identificar qual é a natureza desse papel, assim, qual é, sei lá, se esse papel existe. Eu não sei se existe, mas enfim, eu vou pensar em umas coisas. E eu tenho que eu tenho que cuidar disso também, mas é tão difícil. É tão difícil. É difícil para mim ir lá, olhar um monte de coisa em uma conversa com ele, eu já pensei em 3 coisas. Falei, não, a gente precisa fazer um workshop com a diretoria para desenvolver os princípios de gestão interna, e a gente precisa montar uma equipe para ir apoiando as outras filiais, né? Sabe, assim, é pensamento de diretor mesmo que vem na minha cabeça, essas estratégias. E aí, eu faço ou não faço, eu posso dar. Então, assim, enfim, eu acho que os meus próximos passos é passar tempo suficiente identificando a natureza dessa relação e a natureza desse papel antes de pensar nessas propostas. Acho que isso me deixa mais tranquila mesmo. Muito obrigada, gratidão. A gente tem ainda uns 4 minutos e meio. Acho que a gente pode fazer um check-out, talvez. Não sei. Vamos, né? Como foi para você? Como vocês estão saindo? Bom, eu vou falar porque para mim, toda essa história ficou assim, serviu assim para me dar mais, assim, de novo um insight, né?
nessa coisa, por mais que a gente estude, que a gente esteja aí se ocupando com todas essas coisas de pensamento sistêmico e tal, a gente ainda está muito agarrada ao pensamento linear, ao pensamento cartesiano, que é ou isso ou aquilo. E essa coisa também do cuidado, né? Que eu acho que é realmente a gente cuidar para não cair sempre nessa armadilha de pensar que ou é isso ou é aquilo. Porque entre o isso e aquilo tem milhões de possibilidades. Né? Só que a gente se esquece. Né? Porque, lógico, a gente foi educado a pensar assim. Né? Né, o pensamento linear cartesiano. Ou é verde, ou é preto ou é branco. E a gente se esquece que, sem querer agora ser kits, que tem 50 tons de cinza aí no meio. Né? Né? E que a gente pode experimentar com isso, que está no meio. Mas lembrar que tem. Mas foi assim o insight que ficou para mim agora, assim, né? Desse. Eu senti assim uma angústia muito forte nessa história toda, né, também. Essa coisa, né, de ficar preso um pouco ao sonho que outro tem, que depende de você para realizar esse sonho, que depende não é seu, e você fica com toda essa coisas que acontecem ou que não são mais racionais também, que envolvem muita emoção, muitos sentimentos e tudo isso, né? Eu fiquei 10 anos com um brasileiro casado que é um artista e tudo, teve ideias super legais. Eu adorava as ideias deles e colocava sempre para andar e realizar as ideias dele. Eu precisei 10 anos para dizer, não, esses são seus sonhos, suas ideias, eu tenho outras, e eu tive que ver agora como eu fico nessa história, e acabou essa relação a partir do momento que eu não estava mais querendo realizar os sonhos dele, né? Então, isso é uma luta muito forte, né? Que você acredita no outro, acredita nas ideias, quer que as coisas aconteçam, mas no final não são seus, né? Obrigada. Mais uma vez é um presente, assim, né? Tá com vocês, gurias. E desse presente, assim, teve alguns momentos, né, que eu lembrei um pouquinho da minha história também. Não colei na tua, tá, Ruth? Mas eu lembrei, assim, que eu fiquei 9 meses, eu tava atuando como consultora, né, lado de fora, olhar de fora, e voltei 9 meses para ser funcionária, para assumir a área de RH de uma empresa. É verdade. E não deu certo. Porque eu já tava com aquele olhar de fora, assim, com aquela coisa de não tomadora de decisão. E análise, enfim, de estar num processo de facilitação, de estar num processo de colaboração, de construção de coisas mais colaborativas, assim. Mas também quando eu saí, eu vi que poderia ter dado certo. Só quando eu saí que eu vi que tinha esse caminho do meio. Faz muito sentido para mim quando a Roseli fala da questão do caminho do meio, assim. E o caminho do meio, essa coisa tem que ser construída em conjunto, né? E pode ser, não precisa seguir o padrão, não, sabe? Não vai dar certo como consultora porque já foi funcionária. Não vai dar certo como funcionária porque agora tá livre, tá em outra vibe. Não precisa ser assim, sabe? Não precisa ser assim. Isso, assim, ficou bem forte, fez eu retomar um pouquinho essa história, assim, meu recente fracasso. E viva ele, coisa boa, sabe? E também fez assim, eu tenho um trabalho junto, que é um trabalho lindo, junto com 2 amigos meus, assim, que ele tem muito essa coisa de definição de papéis de forma colaborativa, tem todo um contexto de teoria UD, meus colegas têm as questões de Dragon Dreaming bem forte, assim.
E para mim fica, assim, mais um sinal, assim, sabe? Ai, segue nesse caminho, Carol, sabe? Porque é bonito e precisa, para ter colaboração, precisa isso, assim, também, sabe? Ajudar a gente a fazer. E que é uma coisa que eu também aprendo na ação, né? É só na ação que a gente aprende esse tipo de coisa. Mas é isso, assim, sabe? Duas coisas tem esse ponto de contribuição para mim, né? Seguir na minha atuação, assim. E tem essa questão de retomar na minha história, né? Dá para fazer o caminho do meio. Grata. Ruth, eu acho que assim, o caso que você trouxe hoje, eu senti assim muito forte, assim, é muito forte. Tanto a relação quanto todas as coisas que aconteceram. Então, eu acho que é um caso que mexe muito com a gente, porque envolve uma série de coisas. E porque, assim, lógico, retoma a minha história, relações que eu já tive, né, essa coisa de às vezes você parecer que tá dando uma facada na pessoa, né, e de quem é o sonho. Foi muito bom, assim, acho que foi muito, muito legal. E depois agora você falando, assim, também me veio assim que é uma relação deles, de você, acho que de filha com eles, mas também você tem uma relação, quando você fala que você vai e vê as suas coisas acontecendo lá, como você saiu da loja, você criou isso dentro da empresa, você criou o seu cargo, você criou aquilo, é um filho seu, né? Parece que tá ali, né? E quando você não tá, parece que tá meio sem mãe. Né? Então, é uma relação fraternal, assim, dos dois lados. Então, precisa mesmo ser construído esse papel, assim, em conjunto, né? Essa natureza, assim, precisa ficar clara, né? Para todo mundo, acho. Para você conseguir seguir fazendo o que vai te deixar feliz, assim. Acho que é isso. Obrigada, gente. Agradeço muito. É muito bom passar por esse processo. Me deu muitos insights, muitos ahás, assim. Acho que tem, sei lá, eu consigo enxergar vários arquétipos, assim, dentro dessa história. Também ajudou muito. Eu já até sei o que eu vou fazer agora, vou escrever uma carta para o Simon. Obrigada, viu? Um beijo. Legal, gente. Até a próxima. Nosso tempo acabou. Até a próxima. A gente marca por WhatsApp, né? A próxima. Isso, melhor. Tá bom. Ok. Tá bom. Obrigada, bom, a gente. Próxima vez, Tudo de agora bom, a próxima vez só a falando coisa, a Roseli. próxima vez sou eu que você, né? A que eu esquiva. Bom, a gente faz então Duda, só assim, uma questão, no final de semana eu não vou estar aqui, Tá. quer dizer, eu só poderia no domingo, assim, à tarde, mas de repente não é muito legal, né, para, por exemplo, vocês que têm família e tal, né, domingo à tarde não é assim, ou de manhã para vocês. Eu poderia domingo à tarde, em princípio. Em princípio não tenho nada, assim. Para mim é difícil. Esse fim de semana também não vou estar aqui. Uhum. Então, acho que vamos no Dudô. Acho que vai Duda também. Duda e... bom, né? Espero que dê. Se não der para fazer semana que vem, a gente pode fazer na outra semana também, né? Pode ser. Uhum. Ok, então. Gente, ó. Tá bom, gente. Um beijo. Ótima semana. Valeu, meninas. Semana pra vocês tchau. todos, Pra tá? vocês. Até mais. Tchau. Namastê Tchau. para todo mundo. Tchauzinho. Tchau.